Bom, pessoal, boa tarde, tá? Vamos dar mais um início aí à nossa aula de farmaco. Vamos falar da farmacologia cinética, a parte 1, a parte da absorção, tá? Então, a farmacocinética, a definição dela, ela estuda o caminho percorrido pelo fármaco no organismo animal. A definição é o estudo do movimento de uma substância química, em particular, um fármaco no interior do organismo vivo. Os processos da farmacocinética, ela se divide em 4 partes: a absorção, distribuição, a biotransformação ou metabolismo e a excreção. Vamos estar falando da absorção hoje, da primeira parte, tá? Bom, nesse desenho, a gente vai ver o quê? A dose do remédio vai ser absorvido, o fármaco vai estar livre. Então, a primeira coisa que acontece é a administração do fármaco, né? O fármaco por administração por via oral, a primeira fase dele é a biofarmacêutica, é a liberação do fármaco na forma farmacêutica. O fármaco ele vai ser absorvido no compartimento central, na corrente sanguínea. Quando ele entra na corrente sanguínea, está na forma livre, né? O fármaco está livre. Ele vai se ligar às proteínas plasmáticas. O objetivo é que a maioria dos fármacos são insolúveis nos fluidos biológicos, principalmente no plasma. O fármaco que está ligado às proteínas, ele não tem atividade biológica, tá? Ele não consegue chegar ao seu local de ação. Ele precisa estar livre. Existe uma dinâmica entre o fármaco livre e o fármaco ligado às proteínas. O fármaco livre, ele se desliga, aliás, das proteínas para se ligar ao seu local de ação. Ele se liga aos seus receptores, canais iônicos, para ter um efeito terapêutico. Os fármacos livres, eles podem se ligar nos reservatórios teciduais, nos tecidos onde aquele fármaco tem uma grande afinidade de armazenamento. O fármaco também, ele pode se ligar a outros locais inesperados. São os locais que produzem as reações adversas. O fármaco, ele se metaboliza no fígado, se transforma nas moléculas normalmente inativas, se metaboliza para produzir substância mais hidrossolúveis para ter a excreção, tá? Então, o fármaco, ele é, aqui a dose do fármaco, ele é administrado por via oral, vai ter a absorção dele, na forma livre, ele vai se ligar às proteínas, ou forma livre mesmo, vai ao local de ação terapêutica, os reservatórios teciduais e os locais de ação inespecíficos. Depois disso, ele vai metabolizar no fígado, geralmente. Depois disso, ele vai ser excretado. Então, a absorção. A absorção, a definição, é a transferência de um fármaco desde o seu início de administração até a circulação sanguínea. A velocidade e a eficácia da absorção vai depender, entre outros fatores, da via de administração. Pode ser por via oral, intramuscular, intravenosa. O fármaco por administração por via intravenosa, ele sofre mais absorção, tá? Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo aí, vamos supor que alguém fez a administração de um fármaco. A forma terapêutica, ela influencia diretamente na absorção do fármaco, tá? For administrada, ele atravessa todo o trato gastrointestinal aí, todo o trato gastrointestinal. No intestino, ele vai passar pela fase de biofarmacêutica, pela etapa pelo qual a forma farmacêutica vai ser desmantelada, tá? E vai liberar o princípio ativo para que seja absorvido. A primeira camada que ele atravessa é a dos enterócitos, né, na membrana celular, tá? Então, a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica
internamente, ela é hidrofóbica. Externa, ela é hidrofílica. Tem fluidez, as moléculas individuais se movem lateralmente, as moléculas vão se movimentando, né, de um lado para o outro. Proteínas, elas são alvo para ação de drogas, né, que é o alvo farmacológico, relativamente impermeável às moléculas polares. O mecanismo para atravessar as barreiras celulares. A gente tem os transportes passivos e os transportes ativos. Os transportes passivos, eles são os transportes paracelular e por difusão, né? Lembrar que o mecanismo passivo, ele não gasta energia. O transporte ativo, ele precisa de gasto de energia. Então, e o transporte ativo é por difusão facilitada, transportadores de fármaco. No transporte paracelular, é quando o fármaco atravessa o espaço, deixado entre as células. A difusão, a droga vai atravessar facilmente a bicamada lipídica, né? A difusão facilitada no transporte ativo, os transportadores de fármacos, eles precisam de proteínas que vão se ligar à molécula, né, ao fármaco, transportando para dentro da célula a corrente sanguínea. Ocorre a favor de um gradiente de concentração. Os transportadores de fármaco, o fármaco ele é transportado para o lado menos concentrado, tá? Nós vamos estar falando mais para frente. Então, o transporte de fármaco por difusão simples. Desculpa, pessoal. Por difusão simples. O fármaco ele atravessa a bicamada lipídica naturalmente. Um exemplo disso é os anestésicos gerais, que são fármacos lipossolúveis. O transporte de fármacos por difusão de poros, tá? A membrana plasmática, ela apresenta um baixo peso molecular. São moléculas pequenas que conseguem atravessar facilmente os poros deixados entre as células. Um exemplo é os fármacos hidrossolúveis, que tem uma diminuição do peso molecular, que eles não conseguem aí atravessar essa membrana plasmática. Por difusão facilitada, que é a favor do gradiente de concentração, né? O fármaco ele é transportado para o interior da célula através de um carreador. Ele precisa desse carreador para ele ser atravessado. Transportador de membrana é transportado a favor do gradiente de concentração do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O transporte ativo. O transporte ativo é o qual o fármaco ele é transportado no meio extracelular para o meio intracelular, que ele vai contra um gradiente de concentração aí, né? Nesse gráfico, a gente mostra aí duas características importantes dos fármacos que vão interferir diretamente na permeabilidade da membrana. Primeiro, é o tamanho da molécula, que são fármacos menores que têm mais facilidade de atravessar a membrana, tá? Aqui está mostrando que a maioria dos fármacos são ácidos fracos ou bases fracas, que são capazes de ionizar-se, tá? De ter a ionização. Aqui está mostrando os compartimentos, né, que tem diferentes pH. O sangue tem 7,2 a 7,6, o cólon de 7 a 7,5, né? O jejum e o ilho de 7,5 a 8, o leite materno de 6,5 a 6,7, o estômago de 1 a 3, o suor de 4,3 a 4,7, a vagina de 3,4 a 4,2, tá? Nesse gráfico, a gente está mostrando a diferença de pH entre alguns fármacos, né? Que pode ser bases ou ácidos, tá? Aí é só uma representação para vocês. Então, a absorção, né? Vamos lá, então.
Então, o suco gástrico vai ter o esvaziamento gástrico, vai cair no duodeno, na circulação portal, vai para a circulação hepática e na circulação sistêmica. Então, a circulação portal só um pouquinho, pessoal. Então, ali, no esvaziamento gástrico, o comprimido ele não foi absorvido no suco gástrico. Ele tem que chegar ao duodeno. Para chegar ao duodeno, vai depender do tempo de esvaziamento gástrico. Isso influencia na absorção do fármaco e o tempo que o estômago leva para todo o seu conteúdo seja transportado para o duodeno. Na circulação portal, é a corrente sanguínea que liga tudo que é absorvido pelo intestino até o fígado, que tem uma redução da sua biodisponibilidade. Só depois que passa pelo fígado, chega na circulação sistêmica, onde vai estar disponível para se ligar nos locais de ação. A biodisponibilidade é a porcentagem da dose que atinge o seu sítio de ação. A situação clínica que altera a farmacocinética pode modificar a biodisponibilidade, que é o metabolismo hepático, a disfunção hepática e as disfunções renais e a insuficiência cardíaca. Alguns fatores que influenciam na absorção do fármaco, por exemplo, na concentração, tem uma maior absorção. Se você aumenta os fatores de concentração da dosagem, você tem uma maior absorção. Se você diminui essa dosagem, você tem uma menor absorção. A forma terapêutica, ela é mais absorvida líquida, menos absorção sólida. A área absortiva é maior absorção, quando tem uma maior área, e a menor absorção quando você tem uma pequena área. A circulação local, quando você tem uma maior circulação do que uma pequena. Condições patológicas, uma inflamação é uma maior absorção, o inchaço já tem uma menor absorção. O tempo de esvaziamento gástrico, maior absorção, menos absorção. A motilidade intestinal, quando você tem uma menor motilidade intestinal, você tem uma maior absorção. Quando você tem uma maior motilidade intestinal, você tem uma menor absorção. Quando você tem ausência de alimentos, você tem uma maior absorção. Quando você tem presença de alimentos, você tem uma menor absorção. Os fatores na formulação, quando você tem uma presença de fatores de formulação, maior é a absorção. Uma ausência, menor é a absorção. Metabolismo entérico. Quando você tem ausência, você tem uma maior absorção. Quando você tem presença, uma menor absorção. A interação com medicamentos, alguns remédios aí pode estar reduzida, retardada, aumentada, não alterada, tá? Aqui só é um exemplo para vocês já se familiarizar com alguns medicamentos. Então, vamos para a via de administração de medicamento aí, que pode ser sublingual, por inalação, oral, adesivo, transdérmico, tópico, retal. Parenteral pode ser por via intramuscular, intravenosa, subcutânea, tá? Vamos estar falando de cada uma agora. A via oral. A absorção intestinal é a primeira passagem pelo fígado, né? A vantagem da absorção sublingual, a facilidade de administração, menos dispendiosa. A contraindicação, se você tem aquele paciente com náusea, vômito, diarreia, dificuldade para engolir, você não vai indicar essa via oral. Um exemplo é o antihipertensivo, analgésico, Rivotril. A absorção veias baixas da língua direto para o sangue, na absorção sublingual, que você vai colocar debaixo da língua, ela é direta pelo sangue. A via retal. A via retal, a gente é o supositório, a lavagem, o clíster, o enema. Qual que é a vantagem? Proteger os fármacos suscetíveis à inativação gastrointestinal e hepática,
pois somente 50% do fluxo venoso retal tem acesso à circulação portal. A desvantagem, uma absorção pode ser incompleta, especialmente em paciente com a motilidade intestinal aumentada, pode irrigar a mucosa. Indicação, para quem que a gente vai indicar? O paciente que está em coma, inconsciente, náusea e vômito. Um exemplo de fármaco é o diazepam, o metronidazol, anti-inflamatório, antiemético, tá? Aí do ladinho tem um exemplo como que você vai fazer o supositório. As vias parenterais. A via parenteral ela é dividida. As principais é o quê? Intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa ou endovenosa. A gente tem outras também parenterais, que é a intraarterial, intracardíaca, intraaraquídea, intraperitoneal, intraóssea, intraarticular, intrasinusal, tá? O termo parenteral, ele provém do grego para, ao lado, e enteros, que é do tubo digestivo, significando a administração de medicamentos ao lado do tubo digestivo, ou sem utilizar o trato gastrointestinal. Vamos falar da via intradérmica. Ela é muito restrita, né, a pequenos volumes. Ela é usada para reação de hipersensibilidade, à prova de PPD, que é da tuberculose, sensibilidade a algumas alergias, fazer dessensibilização, autovacinas, né, aplicação da BCG, que é a vacina contra a tuberculose, né, a gente faz na inserção inferior do músculo deltoide. A subcutânea. A medicação é introduzida na tela subcutânea, tecido subcutâneo ou hipoderme. A absorção é lenta através dos capilares de forma contínua e segura. Usada para administração de vacina, por exemplo, a antirrábica, a antissarampo, né? Anticoagulante, como heparina, o hipoglicemiantes, que é a insulina, né? Os volumes, eles não devem exceder 3 milímetros, né? Aí tá mostrando nesse bonequinho. A intramuscular, ela é muito utilizada porque ela tem uma absorção rápida. O músculo escolhido para fazer a intramuscular, ele deve ser bem desenvolvido, ter facilidade de acesso, não possuir vasos de grande calibre, não ter nervos superficiais no seu trajeto, né, aí. O volume injetado na região deltoide é de 2 a 3 milímetros, na região glútea de 4 a 5, no músculo da coxa é de 3 a 4 milímetros. A via endovenosa também é uma via parenteral, é onde a gente introduz a medicação diretamente na veia, a aplicação no membro superior, né? O melhor local é na face anterior do antebraço esquerdo. A indicação dela, necessidade de ação imediata do medicamento, necessidade de injetar grande volume, como hidratação, né? Soro fisiológico. Introdução de substância irritante do tecido, né? A gente tem que ter cuidado aí. A via tópica, ou por administração hiperdérmica, é a aplicação de substâncias ativas diretamente na pele ou nas áreas de superfície da ferida, né? Com efeito local. Então, lembrar, a via tópica, o efeito dela é local, como pomada, creme, spray, solução, pastilha para garganta, tudo aí é local. Então, a via respiratória, a gente tem a via respiratória inalatória ou pulmonar, né? Vamos na nebulização e vaporização. Utiliza-se o aparelho nebulizador para ministrar medicamento, inspirar pelo nariz e expirar através da boca, que é a solução fisiológica, o atrovente, o Berotec. Aplicação na garganta, abre bem a boca e apertar o spray, procurando atingir toda a parede da garganta.
fechar a boca e procurar não engolir a saliva durante 1 a 2 minutos. E só beber água ou líquido após 30 minutos. Exemplo do salbutamol, né? Que esse daí é aplicação na garganta, lembrar. Então, solução fisiológica, Atrovent Berotec, nebulização e vaporização. Aplicações na garganta, o salbutamol, né? Aqui a gente tem uma diferença na absorção dos fármacos, né? Aí eu quero mostrar para vocês que o quê? Que a via intravenosa não acontece absorção. A via intramuscular, ela contém uma maior absorção, ela é mais rápida, tem uma eliminação rápida. A subcutânea, a absorção é menor. E na via oral, também essa absorção é menor. Então, onde que não acontece a absorção? É na via intravenosa. A intramuscular, a gente tem que lembrar que ela é rápida, né? A subcutânea e a via oral, a absorção é menor. Tá, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos aí.